Pessoal, meu nome é Nelson e esse é o De Frente com o Texto, o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Espero que você, juntamente conosco, esteja crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, que a fé nele, a fé no nosso Senhor e Salvador, possa estar amadurecendo por meio do conhecimento de quem Ele é. O texto dessa semana me remete à pandemia. Nós todos temos sido assolados pelo Covid-19. Nós temos sofrido não somente a quarentena, não somente o cerceamento da nossa liberdade de ir e vir, mas nós temos sofrido sim com vários amigos, vários conhecidos, várias pessoas que nos são queridas, que perderam a sua vida, várias pessoas que têm perdido o emprego, que têm perdido o seu sustento na sua casa, da sua família, estão passando por muitas dificuldades. Então nós temos sofrido por conta da pandemia. E como se não bastasse, existem também políticos, nós ficamos perplexos com notícias de políticos corruptos que se aproveitam desse tempo e então superfaturam obras, superfaturam equipamentos médicos, material de saúde. Nós ficamos realmente horrorizados com tudo isso. E aí então nós temos uma expectativa enorme pela vacina. Nós esperamos que algum grupo de pesquisadores, de cientistas pelo mundo, eles encontrem então a vacina que poderá trazer então a cura para os nossos queridos, para as pessoas que estão sofrendo. Isso me faz lembrar que nós sofremos também um mal que é muito maior que a Covid. Nós seres humanos sofremos um mal que é muito mais assolador que a pandemia que nós estamos hoje sofrendo. Esse mal se chama pecado. Nós nos rebelamos contra o bom Deus. Nós nos rebelamos contra o Deus de graça, de amor e de misericórdia. Nós decidimos viver por conta própria, uma autonomia que não existe, que foi criada por nós mesmos, e então nós morremos, nós vivemos em medo, em temor, e como se não bastasse, o diabo e os seus anjos, eles se aproveitam disso, então, e nos trazem ainda mais dor, ainda mais medo, ainda mais temor. Mas Deus, Ele nos dá uma boa notícia. Ele nos amou, e nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho, e o seu único filho morreu no nosso lugar, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Ele é a solução de Deus para um mal que assola toda a humanidade, o pecado. Jesus Cristo é a vacina de Deus. Ele, o seu sangue oferecido na cruz do Calvário, nos traz vida, e vida em abundância. E ele proclama vitória contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo e seus anjos. Quando ele foi cravado na cruz do Calvário, ele estava proclamando o brado de vitória. O nosso campeão, por meio da sua morte, ele nos trouxe vida. É exatamente isso que nós vamos ver no texto de hoje. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 22. Nós vamos acompanhar então a leitura, ok? O texto diz assim: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes,
quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída no dia de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que prefigurando o batismo agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te dar graças pelo justo, o justo Jesus Cristo, que veio e morreu pelos injustos, eu e as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado por substituir-nos, Senhor, no castigo que nos era devido. E obrigado porque, através dessa substituição, o Senhor nos trouxe vida. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou do cativeiro, o Senhor nos libertou do medo, do temor, nos libertou da opressão do pecado, da opressão da morte e da opressão do diabo. Obrigado porque nós somos livres por conta do teu sacrifício. Obrigado por abrir os nossos olhos e nos fazer entender isso. Que o Senhor seja exaltado por meio do entendimento desse texto, que fique cada vez mais claro em nossa mente e em nosso coração, e assim o Senhor Jesus Cristo seja exaltado. No nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, vamos para o texto então. A mensagem central desse texto é a seguinte: Cristo, em sua morte e ressurreição, nos reconciliou com Deus e proclamou a sua vitória sobre os poderes espirituais do mal. Me permita repetir. Cristo, em sua morte e ressurreição, nos reconciliou com Deus e proclamou a sua vitória sobre os poderes espirituais do mal. Nós vamos entender como que essa mensagem então está disposta nesse texto. Perceba que o texto ele começa com um porquê. Isso porque ele remete ao contexto imediatamente anterior. Vamos nos lembrar aqui. Lembre-se que o texto ele se reporta desde o capítulo 3, verso 8, ao sofrimento. Pedro vem então falando sobre o sofrimento desde o 3:8, passando por 3:13 a 17, e no finalzinho então do 16 e 17, ele traz dois motivos para que a apologética, a defesa do cristianismo, fosse feita da maneira certa. Você deve estar lembrado disso. Se você ainda não assistiu o vídeo, volta na semana passada e dá uma olhada lá. Então, o crente deve responder àqueles que pedem o motivo de sua fé, de sua esperança, né? E essa resposta deve ser com mansidão, temor e boa consciência. Por quê? Por conta do testemunho e por conta da vontade de Deus. E agora então Pedro, ele dá mais um motivo. Então é por isso que existe aqui o porquê nesse texto aqui. Então é a continuação do texto de 3:13 a 17. Então ele continua, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Não é? Aqui Pedro está falando sobre a doutrina da substituição. Cristo, ele nos substituiu no castigo que nos era destinado por conta de nossos pecados, não é? E se você ainda tinha dúvida a respeito de si mesmo, diz o texto que Cristo ele nos substituiu porque nós éramos injustos, não é? E ele sendo o justo, ele então morreu pelos nossos pecados. Então Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Que propósito? Qual foi o propósito disso? Olha lá,
para levar-nos a Deus. Então, o propósito da substituição de Cristo é reatar o nosso relacionamento com Deus. Nós nos rebelamos contra Deus, nós decidimos viver por conta própria, nós tomamos a decisão de viver contrário à vontade de Deus, não é? Não é assim mesmo que acontece? Nós lembramos de Deus somente quando a gente precisa, né, de alguma coisa específica, quando a gente está desesperado, né, aí a gente lembra de Deus, mas fora isso, a gente vive a vida como nós queremos viver, não é? Então, nós somos, como diz Paulo, inimigos de Deus, mas Cristo morreu, o justo morreu pelos injustos, né? Então ele nos reconciliou com Deus. Então ele foi morto na carne, né? Foi morto fisicamente, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, ele foi ressurreto. Cristo foi ressurreto. Então ele continua o texto no verso 19, e aí a gente chega numa parte em que é uma das partes mais difíceis de interpretação das Escrituras. O próprio Martinho Lutero, comentando esse texto, ele disse o seguinte: esse é um texto estranho, a passagem mais obscura talvez de qualquer outro do Novo Testamento, pois certamente não sei o que Pedro quer dizer. Imagina então Lutero dizendo isso, né? Porque realmente é de difícil interpretação. A questão é, para quem Cristo pregou? Quem são esses espíritos em prisão? Existem algumas interpretações em relação a isso. Clemente de Alexandria, no terceiro século, ele ensinava que Cristo foi ao inferno em seu espírito, isso depois que ele morreu, para proclamar a mensagem da salvação às almas dos pecadores que estavam presas lá desde o dilúvio. Essa é uma possibilidade. Uma outra interpretação foi feita por Agostinho no quinto século. Ele disse que o Cristo pré-existente, antes da sua encarnação, ele proclamou a salvação através de Noé ao povo que viveu antes do dilúvio. Essa é uma outra possibilidade. E Bellarmino, o cardeal Bellarmino, ele introduziu a ideia que tem sido afirmada por muitos católicos romanos, inclusive nos nossos dias, né? Em espírito, Cristo foi libertar as almas dos justos que se arrependeram antes do dilúvio e que tinham ficado no limbo, ou seja, no lugar entre o céu e o inferno, onde, de acordo com Bellarmino, ficavam as almas dos santos do Antigo Testamento. Ok? Eu acredito que essa última interpretação é uma impossibilidade, porque não encontra correlativos em toda a Escritura dizendo que existe um estado intermediário. Ok? Existe uma outra interpretação que ela é mais recorrente nos nossos dias. Ensina-se que o Cristo ressurreto, ele ascendeu aos céus. E nessa ascensão ele proclamou aos espíritos em prisão sua vitória sobre a morte. Eu não vou ter possibilidade de interagir todas essas interpretações. O que eu posso fazer aqui no espaço que nós temos é me posicionar em relação a essa questão, ok? Então a minha posição é exatamente essa última, que trata-se da proclamação do Cristo ressurreto quando ele ascendeu aos céus, e essa proclamação teria sido feita aos espíritos em prisão, que seriam então os demônios, ok? Então seria uma proclamação de vitória. Por que eu chego a essa conclusão? Eu tenho algumas razões, eu vou passar aqui para vocês. É a seguinte: em primeiro lugar, em nenhum lugar das Escrituras o ser humano tem uma segunda chance de se arrepender depois da morte, ok? É só depois dar uma olhada em Lucas capítulo 16, quando Jesus fala da parábola do rico e do Lázaro, né? Então não existe possibilidade depois da morte, de maneira alguma existe possibilidade de
redenção. Uma segunda questão é que os espíritos em prisão, essa expressão nas Escrituras nunca se refere a seres humanos, ok? Uma terceira razão é que nas Escrituras os espíritos demoníacos são mantidos presos. Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 20, verso 7, João escreve que Satanás será solto da sua prisão. E na sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreve que Deus enviou anjos que pecaram a abismos das trevas, ok? Então, essa é uma visão das Escrituras que certos demônios Deus ele mantém presos. Então é a expressão que Pedro usa aqui, espíritos em prisão. E por fim, essa expressão espíritos em prisão parece ser relacionada com o final lá do verso 22, quando ele menciona anjos, autoridades e poderes, né? Cristo subindo ao céu está à direita de Deus e sujeitou anjos, autoridades e poderes, ok? Então é por isso que a minha posição aqui, os espíritos em prisão, diz respeito a demônios. E ele continua aqui descrevendo então esses demônios, dizendo que os quais noutro tempo, que tempo? Esse tempo ele é indefinido, né? Então, os quais noutro tempo foram rebeldes. Muito bem, na sequência eu vou colocar aqui um último motivo por conta da minha interpretação, que não é minha, mas de diversas outras pessoas também. A sequência do texto parece nos indicar um segundo fator, é a questão da paciência de Deus, que esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Isso aqui parece relacionar com 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. Dá uma olhada, perceba que o texto ele tem também essas duas questões de demônios e Noé. Veja 2 Pedro capítulo 2, verso 4, diz: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Isso parece fazer relação com o verso 19, que Pedro então menciona, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais no outro tempo foram rebeldes. E o verso 5 se relaciona com o verso 20, que Pedro fala da paciência de Deus no tempo de Noé. Olha lá o verso 5 de 2 Pedro 2. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, parece que esses dois fatores estão relacionados, 2 Pedro 2 e 1 Pedro 3, texto que a gente está trabalhando. Então Pedro aqui, na sequência, ele fala da paciência de Deus no tempo da construção de Noé, paciência em relação à rebeldia daquelas pessoas, né? E daquelas 8 pessoas foram salvas por meio da água, né? Noé e sua família. Então Deus ele proclamou o juízo sobre os anjos rebeldes e salvou as pessoas que creram nele no tempo de Noé, Noé e sua família. Os demais pereceram na água. É isso aqui que Pedro está dizendo. E ele continua dizendo uma coisa muito interessante. Acompanhe comigo. Ele diz então que este fato ele prefigura o batismo, ou seja, o fato de que as pessoas incrédulas que permaneceram rejeitando a Deus, eles pereceram. Hoje nós temos uma concepção de um Deus que não traz juízo para ninguém, né? Essa é uma concepção antibíblica. O relato bíblico de Noé mostra que Deus ele traz juízo sobre aqueles que permanecem resolutamente rebeldes contra ele.
Mas existem aqueles que creem no Senhor, e estes foram Noé e sua família que se refugiaram na arca, e ali, por meio da água, eles foram salvos. Isso prefigura o batismo. E aí nós temos aqui mais uma questão para a gente resolver. Pedro, ele menciona aqui a salvação, agora também vos salva. Então a pergunta é, o batismo salva? Não, o batismo não salva, mas assim como a arca de Noé, ele prefigura o batismo ele é o símbolo, ele figura aquilo que ele representa, né? Marcos capítulo 16, verso 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perceba que quando ele diz, mas quem não crer, ele não diz, mas quem não crer e for batizado, ele diz somente quem não crê. Por quê? Porque o batismo, ele é um símbolo, ele é a expressão daquilo que aconteceu na vida do crente, não é? Em Romanos capítulo 6, verso 4, Paulo diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o batismo, ele figura esse sepultamento do crente. Ele, quando ele é imergido, ele está dizendo que ele morreu para o mundo por conta de sua fé em Cristo, e quando ele emerge, ele está retratando sua nova vida, a regeneração que ele teve por conta da fé em Jesus Cristo. Então, o batismo não salva, mas ele figura a salvação que o crente experimentou. É o que Pedro vai esclarecer na sequência da sentença logo abaixo. Ele diz: o qual não é a remoção da impureza da carne. O que ele quer dizer com isso? Ele esclarece aqui que o que salva não é a cerimônia, o ato físico do batismo e exterior que é a cerimônia, não é? Não é isso que purifica-nos, mas o que ele representa, né? Que é a fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Olha só embaixo: mas a promessa de uma boa consciência para com Deus. Essa palavra aqui, promessa, é uma dificuldade de tradução. Ela tem esse sentido de promessa, mas aqui no contexto ela ficaria estranha. Existe uma outra possibilidade de tradução que seria pedido. A Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Atualizada, elas trazem esse sentido de pedido, trazem como indagação, e a NVI como compromisso, também seguindo o sentido de pedido, e é o que eu sigo também, ok? O que Pedro está dizendo então é que no batismo o crente está diante de Deus suplicando pela boa consciência que só é possível por meio da purificação dada pelo sangue de Cristo e pelo triunfo dele sobre a morte. Ok? É o que Pedro está dizendo aqui. E aí logo abaixo então ele diz: pela ressurreição de Cristo. Então nós temos a salvação e a boa consciência para com Deus, e isso por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ele conclui o texto lá no verso 22, dizendo que Jesus Cristo, ele subiu ao céu e está à direita de Deus. O apóstolo Paulo também vai mencionar isso em Efésios, né, que Cristo, ele ascendeu aos céus e sentou-se ao lado direito de Deus, né, ele está entronizado acima de principados, potestades e dominadores. É o que Pedro está dizendo aqui. A ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Então, é por isso que a mensagem central desse texto é que Cristo, em sua morte e ressurreição, ele nos reconciliou com Deus e proclamou a sua vitória sobre os poderes espirituais do mal. Amém, amém. Vamos pensar um pouquinho a respeito das implicações disso para as nossas vidas.
Muito bem, esse texto deve nos fazer pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, nos fazer entender definitivamente que a salvação não vem de nós mesmos. Lembre-se, nós sendo injustos, o Senhor Deus, por sua bondade, enviou o justo, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então não fomos nós que nos salvamos, nem sequer contribuímos para essa salvação. O Senhor nos deu gratuitamente, o justo morrendo pelos injustos. Em segundo lugar, como o triunfo, pense junto comigo, como que o triunfo de Cristo, nosso campeão sobre o diabo e os seus anjos, ele pode nos ajudar a encarar o sofrimento presente. Como que isso pode nos ajudar a enfrentar os sofrimentos, as aflições, os desafios que nós temos, em especial agora em relação ao Covid? Como que o triunfo de Cristo nos liberta do medo, da apreensão em relação a contrair o Covid? Sim, o crente ele pode contrair o Covid, mas o medo do que decorre disso, o medo da morte, já não mais nos oprime, porque Cristo triunfou sobre a morte. Uma outra coisa, então, para a gente pensar, talvez você viva aterrorizado pelo medo de espíritos demoníacos, aterrorizados pelo pavor de doenças, de infortúnios que esses espíritos podem causar. Querido, eu tenho uma boa notícia para você. Cristo triunfou sobre eles e os expôs à vergonha. Na cruz do Calvário, Cristo triunfou sobre o mal. Creia, confie no triunfo, na vitória de Cristo sobre o mal. Existem crentes, existem pessoas que vivem como Hiro Onoda. Você já ouviu falar da história desse japonês? É incrível. Outro dia eu estava lendo sobre isso. Hiro Onoda foi um soldado japonês que serviu os exércitos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele recebeu uma missão para ir para as Filipinas. E em 1944, então ele chegou nas Filipinas e lá então ele travou os combates, não é? Acontece que em 1945, então os aliados venceram a guerra. E esse homem então, com sua tropa, ele recebeu a notícia, mas ele não acreditou. Vários da sua tropa voltaram para casa, mas só ele, então, e mais um homem ficou naquela ilha, e depois aquele homem foi resgatado e ficou só o Inoda naquela ilha, porque ele não acreditava que o Japão havia sido derrotado na guerra. E ele ficou durante 29 anos nessa situação, até que finalmente o comandante que o havia enviado para aquela ilha, ele então foi para a ilha para tentar convencer então o Inoda da vitória dos aliados e da derrota dos japoneses, e só assim então que Inoda voltou para o Japão, voltou para o seu povo. Às vezes nós somos como ele, nós não confiamos tanto na vitória de Cristo. Sim, a notícia é: Cristo venceu. Cristo foi vitorioso na cruz do Calvário. Lá ele proclamou a sua vitória contra os inimigos. Ele subjugou os inimigos, a morte, o pecado, o mundo, o diabo. Ele subjugou. E logo mais, em breve, ele virá para buscar o seu povo. Então, creia, confie na vitória de Cristo na cruz e como esta vitória tem implicações na nossa vida presente. Que Deus nos abençoe.